Bom, pessoal, na sequência nossa aqui, nós temos o exercício 108, também na página 69 e 70, tá? Eu não sei se alguém já conhece esse brinquedo ou não, ele é muito usado na educação infantil, até também no ensino médio, às vezes ele traz uma ideia de função exponencial aí, mas ele não tem não segue muito um padrão, assim, muito acessível, mas ele é mais na educação básica mesmo, dos primeiros anos lá, infantil. É a Torre de Hanoi. Não sei se alguém já viu isso. É um quebra-cabeça que consiste em uma base contendo 3 pinos. Então o desenho está aqui, ó. Você tem uma base aqui, e tem 3 pinos, né? Um pino aqui, outro aqui e outro aqui. Simples, né? E nesses pinos tem algumas roelas ali, né? 3 pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos, uns sobre os outros. Então, no caso aqui, tem 3 discos que ele está usando, mas podem ter 4, podem ter 5, podem ter 6 discos, podem ter quantos forem, tá? Quanto mais discos, mais difícil de você concluir o jogo, tá? Então, vamos manter aqui 3 discos, em ordem crescente de diâmetro. Então, tem um diâmetro maiorzão, o outro um pouco menor e o outro menorzinho, né? Se nós tivéssemos mais, iria diminuindo esse tamanho. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para outro qualquer, fazendo o menor número possível de movimentos e usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor. Bom, olha a formação que está aqui no meu primeiro. Tem o maior lá embaixo, depois o menor em cima e o pequenininho lá no topo. O objetivo é formar essa configuração novamente, só que num outro pino. Ou seja, ou eu trago aqui para o segundo pino ou para o terceiro pino, formando essa mesma configuração, né? Então, com a menor quantidade de movimentos possível. Então, olha os passo a passo que ele fez aqui. Ele colocou o pequeno no segundo e puxou o médio para o terceiro pino. Depois ele fez o seguinte, pegou o primeiro, o menorzinho ele jogou para o B, né? Lá para o primeiro coisa. O médio veio para o segundo. Aí ele joga o menorzinho para o segundo pino, e o pino maior lá para o terceiro. Depois ele tira o pino pequeno e joga para o primeiro e devolve o disco intermediário para o primeiro pino aqui. Fazendo o movimento certinho, ele finaliza. Acho que deu para vocês entenderem, né? Eu vou explicar passo a passo, não que pelo amor de Deus. Mas com esses movimentos, ele conseguiu fazer a mesma configuração do pino A para o pino B. Tá bom? Bom, observe-se que para 3 discos, no mínimo, são necessários 7 movimentos. Então, com 3 discos, eu tenho 7 movimentos. Posso fazer um par ordenado. 3 discos, 7 movimentos. Com 4 discos, são necessários 15 movimentos. Com 5 discos, são necessários 31 movimentos. Sucessivos, né? No mínimo. Bom, portanto, se você não errar nenhum passo, você com 31 movimentos você finaliza. Portanto, em uma torre de Hanoi com N discos, ou seja, eu tenho N discos, o número M de movimentos está relacionado pela expressão. Aqui não tem segredo, gente. Se você tem alternativas, você vem aqui e substitui os valores. E aí você vai chegar na alternativa E. Por quê? M igual a 2 elevado a N menos 1. Quantidade de movimentos. 2 elevado, vamos pegar o primeiro exemplo, 2 elevado a 3. Eu tenho 3 discos. N é igual a quantidade de discos, né? Menos 1. M igual a 2 elevado a 3 é 8, menos 1 dá 7. Bateu. Então, 3 discos, 7 movimentos. Se eu pegar outro,
Deixa eu testar o segundo. 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 4 menos 1. M igual a 16 menos 1, M igual a 15. Então, veja que a única que vai bater, se você testar as outras, é o item E. É a sua resposta, tá? Mas vamos supor que fosse uma prova aberta, né? Que você teria que mostrar cálculos e tal. Montar aqui a equação exponencial daria um pouquinho de trabalho. Eu tentei até, achei um pouco complicado. Você teria que sair por raciocínio lógico mesmo. Pegar o primeiro ponto aqui, né? 3 e 7. Sei lá, eu posso pensar que eu poderia ter aqui 3 vezes 2 mais 1. Vou tentar achar um padrão, né? 4 e 15. Poderia pensar aqui em 4 vezes 3 mais 3. Só achar algum padrão aqui, né? Esse 4 também poderia ser 2 ao quadrado, vezes 3 mais 3, né? Não sei. Ou 4 vezes 4, menos 1. Olha lá, 4 vezes 4 dá 16, menos 1. Lá a mesma coisa, né? É 3 vezes 3, dá 9, menos 2 dá o 7. Bom, ou eu posso pensar aqui também, 8 menos 1 dá 7, né? E o 8 eu posso escrever como sendo 2 ao cubo menos 1. De baixo, aqui eu também teria 16 menos 1, né? Que foi exatamente o que a gente configurou aqui. E 16 é 2 à quarta. Sempre que eu vejo múltiplos de 2, eu já consigo escrever como uma potência, né? 2 à quarta menos 1, opa, parece que eu já achei um padrão aqui, né? Então, veja, raciocínio lógico, você precisa encontrar padrões. O outro, 5 e 31. Teria várias maneiras de você ir testando, né? Até você perceber que você teria, por exemplo, o mesmo padrão de 32 menos 1, que dá 31. E o 32 é múltiplo de 2, e você teria 2 à quinta menos 1. E você achou o padrão que se repete, né? 2 ao cubo menos 1. Esse ao cubo aqui é o meu número 3, que é a quantidade de discos. 2 à quarta menos 1, 4 é a minha quantidade de discos. Aqui no outro, 2 à quinta menos 1, o 5 é a minha quantidade de discos. Então, minha quantidade de movimentos M é igual a 2 elevado à quantidade de discos que eu tenho, que é N, menos 1, e eu conseguiria achar um padrão lógico aqui para poder calcular a quantidade de movimentos, ok? Então, exercício aqui de raciocínio lógico para você dar uma treinada aí.